É um prazer estar aqui, um prazer imenso, porque todas as atividades ligadas à consciência, para mim, é de grande importância, mesmo porque é o trabalho que eu tenho, não só como psicanalista, mas também como musicista, como cantora. Nós vimos hoje já a apresentação da Chandrea, que é maravilhosa, uma pessoa que também está ligada à consciência e à evolução do ser. Hoje eu vou falar aqui da música e da consciência, que é o nosso papel. E eu, lógico, vou abrir com uma música do meu trabalho, dos meus CDs, e todos eles estão voltados para a elevação da alma, que é esse o objetivo desde que eu comecei com o meu trabalho solo em 99, que eu trouxe aqui hoje, e todos eles eu uso e reverto essa renda para a obra de caridade que nós temos, tanto espiritual quanto a nossa caridade social na Casa do Consolador em São Paulo. Então, eu vou abrir com uma música chamada Aleluia, e essa música é uma versão da Mônica de Medeiros, que vai também dar palestra aqui hoje. Um pai distante ao lá voltou, um bebê doente se curou, e os corações se encheram de ternura. Um desamparado se salvou, porque alguém lhe teve amor, e não há tristeza alguma. Aleluia, 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 A fé brilhou nos corações e a fome desapareceu. Caridade, enfim, a todos aqueceu. E a guerra então se acabará, e o mundo assim viverá em paz, sem medo ou mal algum. Vamos cantar? Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a lei é o amor e não mais existe violência e dor, apenas o melhor das almas puras. Para isso nos preparou o Pai, e a fraternidade nos ensinou, para acabar com toda a fúria. Aleluia, 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 aleluia.
Obrigada. Bom, a música já começa assim, com funções muito importantes dentro de nós. E é sobre ela que nós vamos falar. Essa música falando de fraternidade, do mundo que nós queremos construir com a nossa consciência. Este é o grande papel da arte. Vamos pegar aqui o controle. Então, música e consciência. Na verdade, nós estamos falando do mesmo tipo de energia, que é vibração. Tudo vibra, não é? A vibração do som é a substância onde tudo se originou. A formação dos planetas, das galáxias, tudo é formado por vibração, assim como o nosso próprio corpo. Para que todas as células se tornem unidas, nós precisamos de uma vibração em comum que é da nossa energia. Tudo aquilo que pensamos forma a nossa vibração. Dr. Hans Jenny fez uma experiência muito interessante chamada Cymatics. E nela ele coloca, para provar para vocês que toda vibração tem uma forma, ele coloca uma barra de ferro, de metal, em cima de uma caixa de som, tocando notas, algumas frequências de algumas notas. E ele vai sempre subindo essa frequência, e vai ficando a nota cada vez mais aguda, e conforme ela muda de oitavas, de uma oitava para outra, a forma vai se modificar. Em cima dessa barra de metal, nós temos os cristais de sal. E esses cristais, então, vão formar mandalas, dependendo da nota que é tocada. E essa é a forma, a experiência que vai provar que a vibração cria uma forma. Por favor, Mônica, dê um play. A nota sobe, as mandalas são formadas. Jogam mais sal. Percebem isso? Então existe uma organização na vibração e no som. Assim como nós, para sermos quem somos, nós vibramos determinadas notas, através dos nossos pensamentos e sentimentos, que nos definem também. A natureza é a melhor forma de música que existe, não é? Quem aqui não se embala numa chuvinha gostosa, ou então no barulho do mar, ou de um rio, ou de uma cachoeira, ou então não embala no som dos pássaros, ou do vento batendo nas folhas? Porque essa música é a música natural, orgânica, que flui já no DNA do ser humano. Ela está dentro de nós, ela faz parte de nós e da nossa natureza. Por isso que ela faz tão bem, porque também é uma vibração que está em ressonância com toda a perfeição divina. E essa é uma coisa muito interessante, o som que está em ressonância com a vontade divina. Porque nós não vemos um pé de maçã dizendo, eu não quero mais ser maçã, eu quero dar abacate. Vocês veem alguém falando isso? A planta não fala. Ela vem e cumpre o seu papel a que foi destinada. Nós não. Nós nem sempre estamos de acordo para o qual fomos criados. E temos conflitos imensos dentro de nós que não criam essa ressonância com a vontade eterna. Mas nós temos um som dissonante em relação àquilo que somos em essência. Daí a nossa infelicidade, porque estamos sempre em dissonância com aquilo que somos e que viemos para ser. Como já foi falado, nós viemos para a felicidade, nós viemos para experimentar,
mas nós nunca aceitamos, somos rebeldes sem causa, não é? Rebelados. E por isso estamos em dissonância com o som da nossa essência divina. E daí os conflitos internos que nós temos. Mas Dan Carlson fez um experimento interessante do canto dos pássaros com o crescimento dos vegetais. Vendo a associação que quando determinados pássaros cantam, eles formam ali um incentivo de crescimento de algumas plantas. Assim como os grilos relacionados à chuva, que também tem uma íntima relação do som com os grilos, com a chuva, e os golfinhos com o seu canto no ecossistema dos oceanos. Tudo isso tem função e eles cumprem essa função dentro da natureza, porque compreendem o papel que eles têm nesse processo. Assim como também as vacas dão mais leite quando ouvem músicas, principalmente eruditas, clássicas ou de outras épocas, mas com essa formação mais clássica, elas produzem muito mais. Ao contrário, quando ouvem determinados tipos de música muito popular, nesse experimento especificamente foi feito com um determinado tipo de rock, que inclusive é um rock que eu gosto, porque está muito ligado à minha pessoa e à minha época. As vacas já não deram tanto leite quanto davam quando ouviam música erudita. E da mesma forma, as plantas. Tem plantas que determinadas músicas, elas viravam o oposto da direção da caixa de som. Quando você colocava já Beethoven, Bach, essas plantas todas se viravam para a caixa de som. Existe ali uma sabedoria que nós ainda não compreendemos, mas que eles sabem. Tudo o que está ligado à sabedoria divina, ao cosmos, à criação, e que está em ressonância com a criação, faz bem para eles. Aquilo que não está tão de acordo, que já tem mais dissonância, não faz bem, porque eles estão altamente conectados. Para nós, o som é usado para matar bactérias por vibração. Também pedra nos rins, que se quebra com ultrassom, e terremotos, que são formados por infrassons, por uma baixa frequência, que é utilizada hoje, inclusive, e foi uma descoberta feita por empresas petrolíferas, quando eles tentam mapear o solo, o subsolo, para percorrer onde tem petróleo ou não. E eles descobriram, e eles fazem isso com uma baixíssima frequência, né, uma vibração que você manda para o subsolo, assim como os submarinos também têm essa comunicação para poder passar, né, a densidade do oceano, para poder se comunicar. Então, essas empresas descobriram que quando eles lançavam esse som numa frequência muito baixa, eles provocavam terremotos. Então, olha a importância que tem o som dentro da ciência hoje da acústica. Mas hoje a musicoterapia é usada como um remédio universal. Assim como ela é utilizada para uma comunicação com pessoas com deficiências mentais de todo tipo, uma das melhores ferramentas para se utilizar com autistas, né? Porque ele consegue se comunicar através do som da música. A gente vê casos de autismo, lógico, não é o meu trabalho específico de musicoterapia, mas nesse estudo de perceber que autistas que não conseguem se relacionar com o mundo externo, às vezes cantando frases eles conseguem se relacionar. Eles falam cantando. É muito interessante, porque a música provoca uma condição de comunicação e de interação entre as pessoas. Imagina entre nós, que ainda conseguimos, né, num processo natural. Ela cria uma interação muito maior. Então, hoje ela é usada para muitos tratamentos neurológicos, mas também muitos físicos e também muitos psíquicos. Eu trabalho na Casa do Consolador e tenho um trabalho específico espiritual que eu trabalho com ondas musicais. Para quem conhece Reiki Karuna, sabe que o Reiki Karuna se utiliza de mantras e então eu crio
mantras que estão relacionados à leitura da aura da pessoa e do tratamento específico para aquele problema que a pessoa tem, seja ele psíquico, seja ele físico. Porque o som, de certa forma, vai fazendo uma leitura num nível inconsciente que nós ainda não compreendemos, mas através da mediunidade e de todas as ferramentas que nós temos espirituais, nós conseguimos sentir e ouvir este som e emitir sons que fazem uma sequência, um tratamento que eu vou falar mais adiante. A música, ela tem essa grande propriedade de conciliar a totalidade do ser, né? E é essa a grande vantagem dessa ferramenta, que hoje pode ser utilizada de diversas formas. As antigas civilizações já se utilizavam disso. Hipócrates, o pai da medicina, usava isso muito para deficientes mentais, no manicômio, mas para muitos doentes depressivos. Mas bem antes, talvez, já era utilizado os hindus, há 6.000 anos atrás. Quando eu fiz canto indiano, eu percebi como os ragas são importantes, porque cada um tem uma cadência melódica com seus acidentes, que são feitos exatamente para trabalhar uma frequência dentro do corpo das pessoas, trabalhando com grandes sentimentos. São os 9 ragas, 9 grandes sentimentos que nós temos, né? Todos mais ou menos semelhantes em seus grupos. Aristóteles já fazia isso com seus clientes na terapia. Ele cantava os modos musicais, ele tocava, na verdade era flauta, nos modos musicais, para que ele provocasse na pessoa, ou evocasse na pessoa, determinados sentimentos que precisavam vir à tona e serem trabalhados. Isso já faz muito tempo, não é? Então, eu vou cantar uma música agora, falando de antigas civilizações, de Puccini, Nessun Dorma, da ópera Turandot. E essa música eu vou cantar especificamente porque é uma das mais belas criações do ser humano. Com certeza, quando Puccini fez essa música, ele trouxe do cosmos essas melodias e essa letra maravilhosa que fala: ninguém durma, porque o amor sempre vencerá. Mônica, põe para mim o vídeo. Essa música está com vídeo. Nessun dorma, tu realmente pensa nella tua fredda istanza, guardi le stelle
Muito obrigada. Então, essa grande criação, não importa a época, antiga, nova, estrangeira, língua morta, não interessa. Ela fala ao coração. E essa é a grande virtude da música, porque ela não entra pelo racional, ela entra pelo emocional. Por isso que ela é tão poderosa, por isso que ela quebra barreiras da nossa mente pensante o tempo todo, julgadora e crítica. Por isso é que ela atinge sem pedir licença. Ela é forte, não é? Ela tem um grande poder e uma grande magia na nossa vida. Biologicamente, ela afeta o nosso corpo, porque as ferramentas, na verdade, toda a música, ela está percorrendo o nosso corpo inteiro, porque nós temos nervos auditivos em toda a nossa rede nervosa. Não é só pelos ouvidos que nós ouvimos. Nós ouvimos por cada célula do nosso corpo. Por isso que quando temos um som acima de 70 decibéis, nós temos o nosso corpo, todas as células tentando filtrar a música que vem vindo. E se ela é muito alta, ele vai se exaurindo, vai se cansando, né? Vai se esgotando. A gente perde tônus muscular quando ouve música alta demais, porque ela vai cansando o nosso corpo de tentar filtrar esse som extremamente alto. Ela afeta o corpo de duas maneiras, diretamente, como eu disse, nas células e nos órgãos, mas também indiretamente, pelas emoções, que nós vamos ver mais à frente, influenciando os processos físicos. Então ela influencia, ela entra por vias diferentes. A música hoje, fisicamente, substitui remédios. Tem muitos hospitais que, ao invés de dar remédios para os pacientes que têm muita dor ou dificuldade em dormir, ao invés de dar remédios, eles põem música. E as pessoas usam muito menos remédios, porque a música substitui determinados remédios para a dor e para o sono. Música já acelerada libera adrenalina no nosso corpo, principalmente aquela música que tem o bumbo duplo em muitos tipos de rock que são excessivos, que são rápidos demais, né? O nosso corpo tende a absorver o ritmo que está sendo ouvido. Então eu acelero o meu batimento cardíaco, toda a minha pressão arterial, juntamente com o ritmo da música. E o paladar também é alterado. Músicas agitadas, elas incentivam as pessoas a quererem mais álcool. Isso tudo são pesquisas, tá? É que hoje não dá tempo da gente falar com detalhes, mas para vocês saberem. Agora, já a música clássica ou erudita, ela sugere vinhos mais raros. Tem determinados mercados que põem, por exemplo, na sua adega, vinhos franceses e alemães. Quando você põe aquele acordeon, que é típico da música francesa, a tendência dos clientes é comprarem mais vinhos franceses. Então, sem saber, estão sendo influenciados pela cultura, pelo som, para que elas possam também modificar o seu paladar. Assim como o paladar às vezes se torna mais refrescante, ou mais ácido, ou mais seco, dependendo da música que está sendo ouvida. Mas é o mesmo vinho, não é interessante? Então, fisicamente, nós temos muitas alterações. Eu estou falando só das principais. A música e a água. Nós já vimos o trabalho de Masaru Emoto, que eu nem vou falar muito, porque a Mônica também vai citar. Mas a música, as palavras influenciam altamente nas moléculas de água, neste experimento de Masaru Emoto. E nós somos formados por 70% de água. Então, imaginem só o que o som significa nas nossas moléculas. A música, ela influencia também na psique e nas emoções. Eu vou cantar uma música para vocês continuarem sentindo
Essa música é do musical do Fantasma da Ópera, de Lloyd Webber, Tudo o que se quer. E quando nós trabalhamos com músicas assim, são metáforas, e a metáfora tem um poder gigante, porque ela fala diretamente ao inconsciente, agora falando como psicanalista, né? Ela fala através de histórias profundas que mexem no nosso inconsciente, no nosso conteúdo, e liberta muitos detalhes importantes do estado emocional em que estamos. Para mim, o Fantasma da Ópera é uma grande promessa de amor eterno, de companheirismo, de estar presente. Podemos dizer do divino estar presente na nossa vida. Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui neste momento, silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Vem comigo, meu amado amigo, nesta noite clara de verão. Seja sempre o meu melhor presente, seja tudo ser e como é tudo que se quer. Leve como o vento, quente como o sol, em paz, na claridade, sem medo e sem saudade, livre como um sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia em plena harmonia. Sou teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu faro, teu melhor amigo. Vou contigo, seja onde for e onde estiver, estou. Sou teu barco neste mar de amor. Sou a vela que te leva longe da tristeza. Eu sei, eu vou, amor, e onde estiver, estou. Obrigada. A música só existe porque ela quer fazer a gente sentir algo. É essa a função dela, despertar algo dentro de nós. A música é uma vibração organizada matematicamente. Lembra que eu falei? Formação dos planetas, formação das galáxias, todas elas são formadas por vibração. Mas a música, ela é organizada dentro da harmonia de todas as suas perspectivas e todas as suas propriedades
ela é formada matematicamente. Então, existe uma fórmula muito interessante para definir, por exemplo, os harmônicos. Isso é matemática pura. E interessante é que a nossa psique está preparado para o afinado. Quando eu vi isso uma vez de um professor psicanalista, eu achei muito interessante, porque ele falou que a nossa psique é toda estruturada para receber, para trabalhar com a música afinada, com a música harmoniosa. Ela organiza, na verdade, a nossa psique. Olha que poder que a música tem. A música desperta estados internos para serem interpretados e compreendidos. Então, cada música que eu canto, cada música que vocês ouvem, ela tem um significado interno que deve aprender a ler e dizer como você está, o que ele está querendo dizer, qual é a comunicação do inconsciente, qual é o trabalho que deve ser feito, que necessidade eu não estou observando, que sentimentos estão brotando dentro de mim. É uma comunicação profunda com o autoconhecimento. Então, a influência da música, ela trabalha na vibração das células, como eu coloquei, na leitura de DNA, mas através do que chamamos de neuroquímicas. Então, as neuroquímicas do nosso corpo, que serão incentivadas, e eu vou explicar aqui já no próximo, no nosso sistema límbico de emoções. Nós temos aqui o hipocampo das nossas memórias mais recentes, temos a amígdala, que tem muita importância nas memórias emocionais que nós temos, e temos o hipotálamo, que é a porta de saída das nossas neuroquímicas. Então, dependendo das memórias emocionais que estão sendo evocadas pela música, eu vou atuar com algumas neuroquímicas que vão ser comandadas e enviadas para o meu corpo, para fazer a leitura do meu DNA. Vocês vão ouvir falar sobre epigenética, que não é o assunto que eu vou abordar hoje, mas o nosso DNA é lido. E a epigenética é a ciência que estuda a leitura do DNA. Então, quando eu, por exemplo, evoco memórias de amor numa música, eu estou expandindo o meu DNA, para que a leitura seja feita, porque ele é todo empacotadinho, né? Lá no cromossomo. Ele é enorme, o nosso DNA. Mas ele é todo empacotadinho, e quando a gente infla o nosso DNA com amor, gratidão, alegria e etc., eu consigo fazer a leitura deste DNA adequadamente. Mas quando eu sinto coisas muito ruins, eu encolho esse DNA. Então, as minhas neuroquímicas vão comandando que eu não faça leituras. Eu empacoto o DNA e eu não consigo fazer determinadas leituras que são muito importantes para, por exemplo, supressores de tumores. Então, entendam que está tudo interligado, né? Dessa forma, a mente e a psique influencia no nosso corpo físico e a música também, evocando memórias específicas que nós nem sabemos quais são, nem estão no consciente, já estão no nível inconsciente. Então, esse é um poder fantástico da música. E, falando então em sentir algo, nós vamos cantar uma música, Prelúdio para Ninar Gente Grande, de Luiz Vieira, que é uma música que traz o amor e expande o nosso DNA. Por favor. Menino passarinho. Quando estou nos braços teus, sinto muito
vida descansar no calor dos teus carinhos. Sou um menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. Quem sabe pode cantar comigo aí? Quando estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar no calor dos teus carinhos. Sou um menino passarinho com vontade de voar. Obrigada. Então, nós temos essa capacidade neuroquímica de trabalhar com a música dentro de nós. A música tem muitas propriedades. Tem toda a sua forma, que nós vamos ver, o ritmo, a melodia, a harmonia, timbres de determinados instrumentos, a dinâmica de crescer e diminuir, o volume alto ou baixo, trabalhar em oitavas cada vez mais agudas e tessitura, a região que a música tem. E muitas outras. Essas são as principais que nós conseguimos definir. Mas, de qualquer forma, a arte imita a vida. E essa é a principal característica da arte. A harmonia, tanto ocidental quanto oriental, tem os seus objetivos de construir mesmo como a nossa vida é. A ocidental, ela cria um movimento de crescimento e diminuição. Então, ela cresce, cai, cresce, cai. Essa é a característica da música ocidental, criando, né, um circuito fechado de emoções, acalmando, aumentando, e com esse circuito fechado, causa relaxamento. A oriental é muito repetitiva o tempo todo, que são os mantras, para facilitar entrar em estado alterado de consciência. Todas elas trabalham com harmonia, com uma fórmula matemática que faz com que a gente sinta ora tensão, ora relaxamento. Ora tensão, ora relaxamento. A dissonância é essa sensação de suspensão à espera de resolução. Como é a nossa vida, não é? Às vezes a gente está num processo de tensão, porque algo está para acontecer e eu tenho expectativas,
e de repente aquilo acontece e eu relaxo. A música faz exatamente a mesma função. O volume já tem algumas funções. O volume alto, ele dá uma sensação de proteção emocional, de envolvimento. Os jovens normalmente gostam de música alta, mas eles também, até por estar numa fase de insegurança, eles precisam desse envolvimento para se isolar daquilo que eles consideram uma ameaça. A dinâmica, o movimento de tensão e de relaxamento da psique, que eu já comentei. Então, ora ela está forte, ora ela está suave. Esse é um movimento que a nossa psique faz o tempo todo. E a letra, ela movimenta comportamentos, opiniões, valores, tudo aquilo que eu acredito. Eu ouço uma música que eu acredito no que a letra fala, não é muito mais forte e significativa para mim, porque ela está falando por mim, aquilo que eu penso. E esse é o grande papel da letra, de formar também opiniões. O ritmo, ele pode ser forte, rápido ou leve e repetitivo. Mas o forte e o rápido, ele carrega muito, traz muito a pessoa para a terceira dimensão. Como é, por exemplo, um olodum, como é um samba, né, como é um rock, ele tende a te puxar para a terra. Já um leve repetitivo, ele gera um estado alterado de consciência, como nós vemos nas músicas xamânicas, né, nos tambores que são tocados, em toda a energia, às vezes na Umbanda, ou que usam, né, em alguns rituais, mas para criar um estado alterado de consciência. Já a melodia, essa é riquíssima, porque a música em si, né, tem saltos melódicos que quebram padrões emocionais. E é isso que eu comentei sobre um trabalho de cura, por exemplo, através da música. Cadências ascendentes que elevam os sentimentos mais profundos, seja ele de dor, seja ele de amor, mas quando ela sobe, né, e tem essa cadência de subida mesmo, de ascendência, ela tende a trazer da memória essas sensações mais profundas do que se sente. Assim como as descendentes também aprofundam estados emocionais que nós vemos. Então, hoje nós só estamos dando assim, uma pincelada a respeito das características, mas isso aqui tudo daria um dia inteiro de conversa. O mais importante é entendermos que a arte de fato imita a vida. Movimentos físicos, porque quando dançamos estamos também imitando o nosso andar, a nossa respiração, a nosso falar, a cadência que falamos, não é? Então os movimentos emocionais, o movimento da natureza, porque nós dançamos no movimento das árvores, do vento, dos rios. Isso torna a representação, isso a torna representação de nós mesmos, tanto na harmonia como na desarmonia. Então, ora, eu estou ouvindo uma música que está representando a minha harmonia, ou o que eu busco de harmonia, ora eu estou ouvindo uma música que está representando a minha desarmonia. De qualquer forma, ela me representa naquele momento. A música erudita, muita gente fala, então o que é bom é música clássica, é música erudita. Na verdade, ela tem uma complexidade muito maior. Um maior número de elementos timbrísticos. Nós temos, eu não enxergo, qual que é o tempo? Não vai dar. Tem muita coisa para falar, mas enfim, é bom que vocês sintam mais do que entendam. Mas a música erudita, ela tem muitos elementos e elas atuam em todas as áreas cerebrais. Quanto mais elementos e mais complexa e bem formada, bem estruturada for essa música, mais ela vai evocar de dentro de nós condições de trabalharmos as nossas situações. Mais ela vai trazer áreas diferentes do nosso cérebro que nunca foram utilizadas. Beethoven, quando falou da forma da música na sonata, foi feito um estudo muito sério sobre os movimentos da sonata.
o primeiro movimento de uma sinfonia, falando em música erudita, essa é música clássica. Ela tem 4 movimentos musicais. E esses 4 movimentos musicais representam os 4 movimentos psíquicos que nós temos internamente. Inicialmente, uma exposição do tema musical, que fala quando estamos num processo estável e passamos por um processo conflituoso dentro de nós. Esse aqui é o momento inicial da exposição do tema de Beethoven. Logo em seguida, nós temos um desenvolvimento do tema, que é um momento dramático, um momento em que a música cresce, que tem muitas tensões neste movimento. É um momento em que, psiquicamente, nós estamos em desequilíbrio, em conflitos, e queremos acertar uma situação que não está boa para nós. Logo em seguida, nós temos uma recapitulação do tema central, onde nós internamente buscamos recursos para acionar internamente os nossos recursos e condições de rever a situação de forma adequada. E, por fim, a coda, que é a finalização da música, da sonata, é como nós, voltando ao início, na situação em que estávamos estáveis, com o mesmo conflito, com a mesma dificuldade, só que olhando sobre outro prisma, com muito mais recursos internos que foram utilizados na etapa 3 da música. Então, a música, ela traz um movimento psíquico, desde o conflito, seu trabalho, até a sua solução e o seu desenvolver adequado. Então, a própria música erudita, ela é feita baseado no movimento psíquico do ser. Daí ela ser uma música muito útil, muito bem utilizada. Então, nós temos aqui a nossa música pessoal. Às vezes, nós, quando estamos irritados, tem músicas eruditas e clássicas que nos irritam. Músicas suaves que nos irritam. Por quê? Porque estamos irritados. Nós vamos ficar melhor ouvindo um rock pauleira, né? Mas músicas que são feitas para se alienar, ou para se proteger, ou para esquecer, ou para reafirmar as nossas convicções. Todas elas acompanham o nosso movimento psíquico, emocional e mental. Eu não vou conseguir falar tudo, mas é interessante que a gente perceba que ela movimenta todos os nossos circuitos neuronais, o nosso sistema emocional, endócrino e imunológico, como eu coloquei, das neuroquímicas, e movimenta as nossas memórias através da estrutura musical, trazendo à tona as nossas verdades. O que é música de qualidade? Tem todo tipo de música, para entreter, para alienar, para esquecer, para interiorizar, para espiritualizar com comportamentos, valores. Tem todo tipo de música, mas o que é música de qualidade? Uma música de elevação, aquela que dirige as nossas emoções para o alto, para a fonte criadora. Todo mundo fala, Margarete, então quer dizer que um forró, ou então quer dizer que um axé, ou uma cultura qualquer, não é bom? Exatamente isso que eu quero dizer. Não é o estilo da música, é o que ela provoca internamente. Se ela está provocando alienação, se ela está provocando agressividade ou sentimentos egóicos mais baixos, ela não é uma música de qualidade. Agora, se ela é uma música que me eleva, os meus sentimentos mais nobres, as minhas sensações mais profundas e bonitas, retirando a essência de mim, o melhor de mim, essa é uma música de qualidade. Porque ela silencia o espírito rebelde, acalma o coração, clareia as ideias. Essa é a música de qualidade. Eleva a vibração do corpo, devolvendo o corpo ao seu estado original de bem-estar. E nos traz uma profunda sensação de paz e de felicidade. Então não existe nem época, nem tempo, nem fronteira, nem estilo musical. Existe o que ela provoca dentro de você. Então,
A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. É isso que Aristóteles falou. O que é isso? Estão fazendo assim para mim? Então tá. Então eu vou cantar algumas músicas para a gente encerrar, para que vocês possam vivenciar essa condição da nossa alma, acima da nossa condição. Muito obrigada, Anderson. Então, eu vou cantar Ave Maria de Gounod, que é uma música que nos eleva a alma também. E aproveitando as imagens para entendermos o que ela provoca dentro de nós, a necessidade de olharmos para o outro, tirando o mais sagrado da nossa alma e nos tornando um só. Obrigada. Então, podemos cantar de Gessé, Porto Solidão, que nessa metáfora fala das nossas emoções escravizantes, aquelas que não dominamos e que nos dominam, aquelas que nos deixam em estado, às vezes, deplorável de naufrágios emocionais. Trabalhando, então, os nossos conflitos internos. Somos um veleiro num mar muito bravo das nossas emoções. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimentos e deixaria
alegria siga sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar, e guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Vamos cantar? Se um veleiro repousasse na palmada, sopraria com sentimentos e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu, a calma de um mar, e guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Bem forte. Rimas, vida, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Vamos lá? Rimas de vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o Obrigada. Agradeço imensamente. O estado que vocês estão é o estado que vocês construíram dentro de vocês, usando os recursos mais bonitos, através do som e da música. Entrar em ressonância com o belo, entrar em ressonância com a vontade, para o que nós fomos criados, para a beleza, para a estética, para a consciência, para a harmonia e para o equilíbrio. Agradeço imensamente, um beijo no coração de todos e até uma próxima.